Olá, está começando mais um FloripaCast, o podcast da Câmara Municipal de Florianópolis, e hoje a gente vai falar sobre a área criminal. E quem está aqui com a gente para falar sobre o assunto é a advogada Marina Shinzato, que é a advogada criminalista, e a gente vai tocar em alguns assuntos sobre uma advogada, né, nessa área comandada por homens ainda, né, dentro de presídios, agentes carcerários. E a gente vai falar um pouco também, desmistificar a profissão e falar sobre o direito de todos à defesa. Marina, muito obrigada pela sua presença aqui hoje com a gente. Obrigada, boa tarde. Eu que agradeço pelo convite, né, de falar sobre esse assunto que eu tanto gosto de falar e que é o meu dia a dia e que eu possa contribuir. Acredito. Marina, a gente estava falando nos bastidores, né, antes de começar o programa, sobre o preconceito que ainda tem em cima da profissão, né, no caso. Não de advogado, mas de advogado criminalista. A gente sempre ouve muito, né? Porque advoga para bandido, tá sempre do lado errado, bandido não merece isso, não merece aquilo, leva para casa. A gente sabe que realmente deve ser muito difícil, crimes hediondos, né? Mas eu queria que você deixasse bem claro e explicasse como que funciona a profissão do advogado criminalista e também o direito universal, né, da defesa para qualquer cidadão, independente daquilo que ele pratique. Sim, o advogado e a advogada criminalista, eles estão ali para fazer a defesa, né, e para que sejam resguardados os seus direitos, né, que não sejam violados e que possa ter uma defesa justa, né. Então, nem sempre o advogado ele vai conseguir uma absolvição, né, de algum crime bárbaro, de um crime hediondo. Então, ele busca o quê? Sim, fazer que o acusado tenha os seus direitos respeitados com uma defesa que seja o mínimo justa e que, se ele for condenado, que ele pegue uma pena de acordo com a nossa legislação. Acho que isso é muito importante, né, frisar, que eu não sei se você já sofreu algum tipo de preconceito em relação a isso, se tu pudesse contar alguma experiência pra gente. Já bastante. Hoje nem tanto, eu acho que com o tempo a gente vai se colocando no mercado de trabalho e as pessoas vão se acostumando com a nossa presença, né? Mas antigamente sim, até eu iniciar, né, esse caminho de que eu quero ser advogada criminalista, houveram sim muitas barreiras, né, mas que aos poucos elas foram sendo afastadas. A gente vai mostrando o nosso trabalho, a gente vai... aquela história mesmo, as pessoas têm que se acostumarem com as mulheres no local, né? Porque é um ambiente machista, é um ambiente onde há muitos homens, né, trabalhando, a sociedade ela é machista, é um ambiente que tem muitos homens, então eu já tive vários preconceitos e eu posso ver mesmo de perto, porque o meu sócio, né, do meu escritório é advogado criminalista e é meu marido. Então, em muitos casos, nós atuamos juntos em muitas ocorrências, então audiências, flagrantes, presídios, muitas vezes a gente acompanha junto o cliente. Então, é onde eu posso verificar... Ver de perto ali. Ver de perto a diferença de tratamento. Em muitas ocasiões, hoje não mais, como eu falei, como tem um tempo já, as pessoas se acostumam, mas antigamente era como se eu fosse uma assistente. Né? E nós somos, né, advogadas, então a gente sempre é visto, é assistente dele, né? Ou fingem que não escutam, às vezes, se a gente se insurge em algumas questões, eles fingem às vezes que não escutam, sabe? Ou sempre questionam pro advogado homem, não para mulher, sabe? Nunca se direcionando à mulher, né? Então já aconteceu diversas vezes assim de não ter acesso ao cliente, que isso também é um pouco comum para homens também, mas aí para mulher piora, né? Então, é aquela coisa, no imaginário da sociedade, né, as pessoas, querendo ou não, elas estão acostumadas a ver um homem advogado criminalista. Então, é um pouco difícil ainda, né, da sociedade que nós vivemos, de ver uma mulher, né, advogada criminalista, que é mãe, que vá atender no presídio. Que exerce também a sua função como mulher ali, né? Sendo esposa, sendo mãe. Sim. E tá sempre frequentando esses tipos de locais, né? Como um presídio. Várias vezes já me questionaram. Tu não tens medo de ir num presídio? Tu não tens medo de falar com esses clientes? Tu não tens medo de ser ameaçada? E eu sempre falo, não tenho.
Não tenho porque, trabalhando de forma correta e falando sempre de forma transparente, né, dos direitos e até onde, né, o advogado não pode vender ilusão. Claro. Né, porque realmente, se ele vender ilusão, ele vai estar correndo esse risco, pode ser mulher ou homem. Né? Então, nós temos sempre que ser, e isso a gente sempre preza, né, no nosso escritório, pela transparência com os clientes e dizer até onde o advogado pode fazer. Marina, uma coisa acho que a gente pode esclarecer um pouco. Qual é a função de um advogado criminalista e o que engloba, né, para um advogado criminalista? A gente, como a gente falou anteriormente, né, tem muito estigma ainda em cima da profissão. Eu acho que até independente de homem e de mulher, né, acho que tem ainda esse preconceito, mas o que engloba realmente? Porque a gente vê muito, né, as pessoas usarem frases já pejorativas em cima do tema, mas a gente nunca sabe o dia da manhã. A gente nunca sabe se lá na frente a gente vai precisar também de advogado criminalista. Então, o que engloba hoje? Sim, no meu escritório a gente atua em todo tipo de crime, né? Desde todos os tipos. E as pessoas, elas acham que antigamente tinha só aquele, o bandido, que era às vezes, né, aquela pessoa humilde, que furtava, que roubava. Então, eles achavam que só essas pessoas iam presas. E hoje não. Hoje nós temos uma legislação que, se você sair de um bar, bebeu, dirigiu e atropelou alguém, você corre uma sanção, uma penalidade que poderá ser preso. Então, as pessoas acham que isso é muito distante delas. Eu acho interessante a gente tocar nesse assunto mesmo que tu falou muito bem, que as pessoas acham que ainda está muito longe, né? Mas a gente também nunca sabe o dia de amanhã. E que pode ser, você, todo mundo tá sujeito, acredito. Tá sujeito a isso, e as pessoas acham que está muito distante. Então, assim, empresários, né, crimes tributários, crimes empresariais, né, licitatórios. A gente atua muito para esse tipo de crime também. Pessoas que jamais imaginavam, que famílias vão no nosso escritório achando que, meu Deus, assim, numa situação que jamais imaginaram viver. Né? Então, a gente lida também com toda essa angústia da família. Né? A advocacia criminal, ela não é para todos, né? A gente sempre fala. Tem que ter coragem Tem que ter um psicológico também muito forte, eu acredito, né? Tem que ter um psicológico. Porque assim como tem essas questões, esses crimes mais brandos, também tem crimes mais difíceis. Acho que tem que ter todo um preparo psicológico também para esse trabalho do advogado. Sim, tem que saber diferenciar, né, o teu emocional, né, realmente do racional, do que está acontecendo nos autos. Né? É claro que é opcional, né? Você também pode não querer assumir a causa, né? Mas eu acho que a advogada ela tem que estar muito bem psicologicamente para poder também estar fazendo esse auxílio, né? Porque o advogado hoje, a gente fala, é um empreendedor, né? Porque ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser um advogado, ele tem que ser marqueteiro, né? A gente fala, porque hoje em dia, querendo ou não, né? Tem que se vender, claro. Tem que aparecer. Então, o advogado tem que ser multifunções, né? E se o advogado ele não está bem psicologicamente, eu vejo, assim, muitas pessoas nesses 15 anos que elas ficaram pelo caminho e não aguentaram, sabe, a pressão da advocacia, porque, querendo ou não, são bastante audiências, são julgamentos, né? Tu tem que fazer os pedidos, né? Se tu não tens uma equipe também por trás completa, acaba que dificulta, né, o dia a dia do advogado. Uma coisa também que eu acredito, né, Marina, é que deva-se lidar com histórias muito delicadas também a todo momento, né? Como você falou, chegam famílias lá que imaginavam que nunca iam estar passando por aquilo. E também lidar sempre com esse tipo de histórias, né? Eu acho que deva ser tão delicado quanto, né? Porque tu lida com mães, com pais, com irmãos, com família no geral. Tão delicado quanto trabalhar no hospital, né? Com histórias realmente difíceis. Né? É bem complicado. Tu lida com, né, com a angústia, com aquela mágoa de não ter o que fazer. Momento de vulnerabilidade total, né? Total, ali onde se perde tudo. Não tem o que... Ela confia em ti, né, no advogado, e o advogado vai ter que resolver aquela questão. Né? E muitas vezes, por mais que o advogado tente, ele não consegue. Então, lidar com essa frustração também da família é outra coisa, outra situação. É outro plus. É outro que o advogado também tem que estar bem. Porque se a gente não souber lidar,
com esse psicológico, também com as frustrações de, às vezes, também não conseguir uma decisão que almejava, que às vezes a gente, meu Deus, eu estudei e as teses estão fechadinhas, só que não depende, né, só do advogado, depende, claro, né, de um julgador, e isso frustra às vezes. Mas o advogado criminalista, eu acho que ele passa por tantas coisas, eu acho... Antes de chegar no final, né, a sua rotina, eu acho que ela é tão... Normalmente é sempre com não, né? O advogado já de imediato sempre tem não. Não. Então isso vai fortalecendo. Então eu acho que o segredo é isso, sabe? É tu não desistir, sabe? Sempre faz, sempre tentando. Não deu aqui, não deu o primeiro grau, vamos pro segundo grau. Vamos para Brasília. E sempre trazer algo novo também na sua defesa, sabe? Eu acho que o advogado ele tem que sempre estar se reinventando. Ele não pode achar que eu estudei, né, fiz a minha faculdade e tá bom. Não, acho que a gente tem que sempre estar estudando. Advogado estuda sempre. Sempre se especializando, né? Sempre se especializando, sempre tem uma tese nova, sabe? Buscando outras matérias para agregar na defesa, tipo perícias, né? A gente está sempre trabalhando com elementos, né, além da advocacia, perícia criminal, né, para poder fazer um trabalho diferente. Claro. Até porque eu acho que é essencial para um advogado ter uma bagagem de conhecimento, né? Sim. Né? É bem importante. É muito importante. E saber, né, e um conhecimento de tudo, né? Experiência, mas também de se ler muito, de ter um conhecimento, assim. Ter uma bagagem de conhecimento, pode ser empírico, mas também do dia a dia, de atualidade, de estar sempre atualizando dentro da profissão e também... acredito que não. Na atualidade, eu falo, os clientes, a doutora viu lá a reportagem, tal, falando, desculpa, eu não vi. Não vi porque a gente acaba que não vê televisão. Né? A gente fica muito em cima de processos e de cursos, pós, que a gente não vê televisão, então é importante sim, às vezes numa olhadinha de Instagram é que a gente consegue se atualizar. O quanto é importante isso também, né, Marina? Ô Marina, e falando também dessa parte machista da profissão, né? Porque já é uma profissão que carrega estigma. Ainda uma mulher atuando nessa área. A gente sabe que é uma profissão que a maioria são homens. E você lida com ambiente hostis, como a gente estava falando anteriormente, né? Presídios, né? Bastante com policial, judiciário. Então, como que é para uma mulher estar nesse ambiente? Então, a gente se acostuma, né? No começo, eu acho que a gente se assusta um pouco, porque a nossa rotina, né? Como você bem falou, é um ambiente muito masculino. Então, a nossa rotina, querendo ou não, é lidando sempre, né, com homens. E realmente, né, tem muito preconceito, sim, né, contra a mulher. Então, imagina contra uma mulher criminalista, achando que aquele ambiente não pode ser... que ela não possa fazer parte, né? Então, mas aí cabe também à advogada ela mostrar o seu outro lado, né? Não deixar que isso influencie ela psicologicamente e emocionalmente, sempre, né? Sim, tem muitas advogadas mais novas que às vezes me ligam, né? Pô, doutora, aconteceu isso comigo. Pô, fiquei triste, chorei, não quero mais, sabe? Eu tento sempre... Isso acontece, sabe? Sempre quando infelizmente ainda faz parte. Sim, quando eu tenho mentorias, assim, também que eu faço, eu sempre falo. Eu já gosto até de avisar, sabe? já deixar avisado. Eu já gosto de avisar. Falo, primeira coisa, isso daqui não é para assustar, né? Isso é o que acontece. Pode ser que não aconteça, mas pelo que eu já passei e pelo que eu sei como funciona o dia a dia de advocacia, uma hora vai acontecer. E assim, é fato. Várias já me ligaram, doutora, aquilo que você falou, tu me falasse, olha, e eu soube, já veio de uma outra visão, então é legal esse feedback também, sabe? E assim, a mulher tem que se saber portar, mas também ser incisiva, se fazer presente mesmo, sabe? Não simplesmente estar ali só, né, acompanhando, não, tem que se manifestar, tem que a todo momento se achar que em algum momento ela foi desrespeitada, ela tem que sim, sabe, falar, ela tem que se expor, tem que realmente ocupar o lugar dela, né, como profissional. Claro, ali. se qualificar, né, sim. Isso é importante, é saber falar e saber o que falar, né, mas que eu acredito que isso está mudando, tá, assim, em passos lentos, mas está mudando sim. Mas que bom, uma mudança, nesses 15 anos tu conseguiu já ver uma brechinha de luz. Muito, sabe, muito, porque isso é importante também. Mais mulheres, elas se colocaram no mercado, na área criminal,
E isso, querendo ou não, faz a diferença, né? Porque uma ajuda a outra, uma auxilia a outra, né? E também aquela coisa, se fazer, ter uma mulher no local e se fazer aquilo ali ser normal, ser comum, né? A mulher estar naquele ambiente. O quanto isso era comum para homens, hoje é comum para mulher também, sim, né? Sim. E tem clientes que preferem ser atendidos por advogada. Isso, é isso que eu ia te perguntar, né? A gente estava falando também nos bastidores sobre a diferença do pensamento da mulher e do homem para conduzir as situações. A gente sabe que, querendo ou não, a mulher ela tem um tato diferente, sim, né, do homem. Sim. Aí provavelmente isso acaba sendo inserido na nossa profissão sim, também, sim. né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa diferença. Uhum. Assim, eu vou dar um exemplo no meu caso, no escritório, né? Todos os casos, normalmente, eu e o meu sócio, que é meu marido, a gente atua junto. Mas eu vejo que tem clientes que preferem ser atendidos por mulheres. Por quê? A mulher, às vezes, ela é mais detalhista, né? Às vezes, num processo, ela vai ver algumas situações que talvez um homem pode ser que não veja, né? Ela tem mais empatia, né? Ela se coloca, né, mais no lugar da pessoa, em diversos tipos de situações. Né? Eu acho que aquele instinto maternal, né, ela tem uma visão diferente. E também eu acho que ela lida também com o processo com zelo, sabe? Eu acho que se a mulher souber utilizar as características dela para advocacia criminal, ela tem tudo para dar certo. Como tu falou ali, né? Pegar aquele cliente, aquele processo e tratar ele como um filho mesmo, né? Mas acho que acredito que deve ser assim realmente com os processos, né? Com cada caso. O nosso escritório a gente trabalha bem assim. Com cada caso. Cada processo ali é uma dor. Né? E na hora também de tratar com as famílias, né? Eu acho que a mulher tem um pouco mais de tato, como você falou, tem um senso de empatia maior, tem paciência. Então sabe como acolher, né? Sabe. Então, usar as palavras, né? Usar as palavras, isso que a gente falou, é multifunções, né? Multifunções. Porque acaba sendo multifunções. Tem que ser psicóloga, advogada, mãe, não sei o quê. E geralmente os clientes ficam toda hora, né? 24 horas. 24 horas. O celular é 24 horas. Os clientes, 24 horas. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa lei universal de direito, todo mundo tem um direito à defesa, né? Deixar isso bem claro. Sim, nós temos o artigo 5º, né, que todos têm direito à defesa, e o advogado criminal é para isso, para trabalhar dentro da lei, da legalidade. É importante a gente frisar isso também, né? Porque, mais uma vez, volta para aquele estigma, não sei o quê, não sei o quê. Eu queria que você falasse que se você já sofreu algum tipo de preconceito por sendo mulher, como você falou, nesses 15 anos de história, acredito que sim, né? E você falou que já passou por vários casos, e também pela profissão, pelo estigma da profissão. Sim, diversas vezes, né? Eu já sofri preconceito, e eu tenho certeza que todas as mulheres advogadas criminalistas, em alguma oportunidade, já sofreu. Até, inclusive, foi uma vez, até foi... É triste, mas é cômico, né? Eu estava no presídio fazendo atendimento, e eu me surgi com alguma situação ali de uns nomes de clientes que eu tinha solicitado para atender. Ele acreditou que eu não tinha solicitado, que eu tinha escrito, que antigamente era tudo à mão, né? Eu sou da época ainda não era sistema, era tudo à mão ali. E ele quis dar a entender que eu que tinha escrito o nome dos clientes, para eu não ter que ir lá no início da penitenciária fazer o cadastro dos clientes que eu queria atender. E eu falei para ele, pode verificar, liga lá na frente, na entrada, porque esses nomes já estavam cadastrados, né? O senhor que não viu os nomes dos clientes ali. E ele, não, a doutora escreveu o nome. Eu falei, não, o senhor confere a letra se é a mesma? Pronto, era a mesma? Tinha como provar, né? Tinha como provar. Daí eu me insurgi, um pouco mais agressiva, e ele falou, doutora, me desculpa, isso aqui não é shopping. Calma. Eu falei, como é que é? Eu falei, olha, eu tô aqui trabalhando, tu me respeita, né? E só que ele me deixou falando sozinha nesse momento. Então acontece muito disso, sabe? Por incrível que pareça, em muitas oportunidades, quando tu vai se insurgir, sabe, eles ainda olham assim, querendo assim, que absurdo, ela tá indo falando. Ainda tá falando, se dirigindo a mim, um homem. Como assim? Sim. Como assim? Loira, bonita, maquiada, de salto. Não é ambiente pra estar lá. Sabe? Nossa, sim. É difícil, né? Diversas vezes, assim, a gente, como eu falei, a gente poderia ficar aqui contando muitas histórias, mas é triste, mas tem que saber lidar, né? E mesmo assim, eu nunca pensei em desistir.
né? Marina, eu acho que isso volta tudo, assim, acho que tudo isso se amarra naquilo que a gente falou anteriormente, né? É o psicológico. Né? Como tu falou, muitas pessoas ficaram pelo caminho, pessoas que você conheceu, e é o psicológico. E o propósito, né? E o propósito também, né? E também para ver toda uma trajetória e todas as nuances da profissão, né? Ter que lidar com esse tipo de preconceito por ser mulher, pela sua existência, você está sofrendo um preconceito, Sim. isso é incabível. O preconceito também da área da profissão, a gente sabe que tem, né? E lidar com a profissão em si no dia a dia, que também é delicada, né? A gente sabe. Tem que ter um psicológico bom. A psicóloga tá em dia? Tá em dia. A terapia tá em dia. A terapia tá em dia, porque, meu Deus! Tem que ser. E também, eu acho que além, sabe, é vocação. É vocação. É vocação. Talvez tu não tenha vocação pra isso, né? Uhum. Mas, pelo menos, tens que saber lidar. Porque senão realmente tu não aguenta. Tem algumas coisas que realmente a gente tem que ter vocação, sabe? Eu, por exemplo, jamais seria médica, nem advogada. Sim. Tem que pra mim é fácil vir aqui, estudar a pauta, ser jornalista, no caso. Sim. Então, isso é muito louco sobre a vocação, mas eu acredito. Acredito porque eu sinto que eu tenho vocação, assim eu acho que é isso mesmo. E quem não tem vocação também, estudando e se empenhando, acho que também consegue, né? Sim. Com bastante força de vontade. Força de né? vontade. E saber lidar com as situações do dia a dia, com certeza. Agora tu já sabe, quem tá ouvindo a gente e nos assistindo, se matriculou na faculdade de Direito, primeira coisa, contrata psicólogo. Tem que ter um psicólogo, porque e não só na área criminal, né? Não Hoje só em na dia, criminal, eu acho que todas as áreas, a área criminal é um pouco pior. Mas ser advogado não é fácil. E aí a profissão hoje tá muito... Antigamente a gente achava, meu Deus, advogado, doutor. Hoje, meu Deus do céu, tu chuta tem bastante, né? chuta um arbusto, sai 5. É verdade, mas qualificados não são tanto. Pois superfaturou o mercado, realmente? Eu vejo que temos bastante colegas, mas qualificados, não digo que são poucos. Tem muitos que fazem um trabalho assim primoroso, mas às vezes, como eu falei, é vocacional também. Às vezes a pessoa vai tentar, como eu falei desde o começo, muita gente já ficou no meio do caminho e não aguentou. Então, eu acho que já é uma seleção natural. Né? Faz ou sentido. Tu consegue, tu vai crescendo, né? Ou também tu para ali no caminho e não quer mais saber. Eu já vi muita gente, não, mudei de profissão, não quero mais. É que antes tinha todo um glamour atrás da profissão de advogado, né? Mas... Eu não sei se hoje eu sinto que perdeu um pouco esse glamour. Sim, antigamente era um glamour diferente, eu acho. Hoje em dia, com a rede social, tem muita gente vendendo coisas também que não é verdade. Né? Hoje em dia tem muitos advogados. Isso é muito perigoso também, né? Criminalistas que vendem... Pra não cair em golpe, isso é importante também. Não, e a ostentação hoje no Instagram. E o que acontece? Um jovem advogado, ele vê aquilo e ele acha que vai enriquecer da noite pro dia, né? E não é nem um pouco verdade. É cada dia, ali um dia e vai indo, sabe? E então, até com clientela, com tipo de cliente, né? Fazer um nome também, né? Fazer um nome, pegar operações melhores, né? É o dia a dia, não adianta achar que, né? E aí, acontece que estão vendendo muito isso. Pois eu vejo direto isso, né? Mas eu vejo também ao longo do tempo mesmo, né? Tipo, antes era um dos cursos mais concorridos na UFSC, que hoje já não é tanto, Sim. né? Como vai mudando essa questão das profissões, né? E uma coisa que eu sempre até reflito, né? E que acompanho e vejo, com essa venda da advocacia criminal de que é muito bem rentável e muitos jovens advogados, eles foram para um caminho que não era legal. Do crime também. Porque a gente anda numa... Isso pode acontecer, né? Acho que a gente também tem que tocar nesse assunto. A Deolane foi presa, inclusive. Sabe? Né? Mas... Tem muitos advogados que acabam passando, né, no caso, indo além do que a profissão de advogado. Então, isso é bem complicado, porque acaba que queima toda uma classe. Claro. Né? Então, a gente fala no fio da navalha.
Então, é sempre, né, se manter ali ético, né? Não fazendo nada além do que a sua profissão. Sim, exercendo realmente aquilo dentro da lei, né? Dentro da lei, sabe? Às vezes, algo que parece não ter como eu vou dizer assim, algo assim que não seja inocente, vamos dizer, às vezes tu tá se metendo numa situação complicada, sabe? Então, eu acho que tu tens, mais uma vez, o psicológico tem que estar em dia para te estar em alerta das situações que estão acontecendo, sabe? Porque dizer, eu não sabia, isso aí não pode. O advogado criminalista, ele tem que estar sempre atento. Ele tem que saber de tudo também, ele né? Tem que saber de tudo. E é uma coisa, o cliente não pode mentir para o advogado. Sim. Né? Tem aquela coisa. É bom, é melhor, né? Eu acredito que não, né? É melhor. Né? Ainda mais nesse tipo de situação, né? É importante. Porque dentro daquilo vocês vão poder trabalhar da melhor forma, né? Agora, se ele começar mentindo já pro próprio advogado, fica difícil. Experiência, a gente já pega, quando tá mentindo ou não. Que aquilo ali não bateu, não fechou, sabe? Aí geralmente já teve que falar para algum cliente, por exemplo, assim, olha, eu sei que você não tá me falando a verdade, a gente tem que trabalhar com a verdade. Só que daí de forma mais suave, né? Eu falo, olha, essa história não tá batendo. Vamos lá, vamos começar? Vamos começar a contar a história de novo? Aí ele vai, não, mas esse aqui tá em aberto, ó. Esse aqui não tá... Aí tu fala, não foi assim. Assim como eu tô vendo que não tá batendo, né? Vão te julgar. Tem que ser super, assim, suave. Né? Não vou falar, você tá mentindo, até porque ele tem que se sentir na confiança de me passar. Né? Então, se eu já for agressiva, de tu vai contar ou não vai? Eu utilizo dessa forma. Pode ser que outras pessoas utilizem diferente, mas eu gosto de falar, eu vou por um outro caminho. Eu não vou agredir no caso, tu não tá me contando a verdade. Não. Tá bom, essa história aqui não tá fechando. Eu acho melhor tu me contar de novo, porque aqui, ó, isso aqui tá em aberto, isso aqui não tá batendo com isso que tu me falou. Vamos lá, novamente. Começa. Aí ele... e às vezes ele insistiu. Eu falei assim, não fecho. Queres começar novamente? Queres falar novamente a história pra mim? Mas tu dá a opção pra ele, né? Tu fala... E também, se a pessoa optar por manter aquilo, aí eu começo, né? Olha, é melhor tu me falar a verdade, né? Porque eu posso requerer algumas provas que vai te não vai prejudicar. bater. Então, assim, é importantíssimo que tu me fale como foi isso, porque senão eu vou pedir ou não algumas provas, né? Então, é pro teu bem, pra gente não ter... Eu não quero ter surpresas depois. Claro. Então... eu acho que isso é a primeira coisa, né? Tem que realmente se abrir e falar o que aconteceu ali pro advogado, né? Sim. Marina, eu queria muito agradecer a tua presença aqui com a gente hoje. Acho que a gente conseguiu entrar no assunto de forma leve, né? E deixar várias dúvidas esclarecidas e também trazer um pouco sobre esse preconceito ainda, né? Tão arcaico dentro dessa profissão, né? Sim. E uma profissão que é necessária, Sim. né? Extremamente necessária. E, como eu falei, arcaico porque é muito difícil a gente olhar para esse tipo de coisa e ver que ainda está acontecendo, né? Infelizmente, eu falo, né? Infelizmente, não é só na área criminalista, a gente sabe que né? Onde tem mulheres inseridas em local de poder, né? Acho que os homens acabam se sentindo intimidados. Sim. Eles querem que a gente não esteja naquele local exercendo a nossa profissão. Mas que mais mulheres possam ocupar esse espaço. E como você falou, já nesses 15 anos você consegue ver que isso está acontecendo e isso já é uma mudança, né? Sim, eu que agradeço o convite, né? Foi uma tarde bem legal aqui contigo, de contar um pouquinho sobre, né, a minha história e sobre, né, o que eu vejo do dia a dia. Do universo, né? Do universo feminino criminal. E, né, só tenho a te agradecer. E, claro, a mulher sempre vai ter que, como eu falei, se qualificar, né? Se colocar no mercado de trabalho e... tá com um psicológico também legal e tem tudo pra dar certo. E sabe uma coisa, quando tu falou ali de se qualificar, porque é uma coisa que é muito pra mulher, né? Ela sempre tem que estar no máximo qualificada pra poder competir com um homem mediano. Sim, isso mesmo. Desculpa, mas é verdade. É verdade. Ela tem que mostrar que realmente tu faz a diferença. Ela tem que estar ao máximo dela pra poder competir com aquele que às vezes não tá nem no nível de conhecimento que ela tem. Né? Então a gente enfrenta muito essa batalha diariamente. Com certeza. Né? É bem isso mesmo. Tem que se mostrar mesmo, não. Eu sou diferenciada, eu sou... Mostrar autoridade. Exatamente. Marina, muito obrigada mais uma vez. Também. Um beijo, o FloripaCast fica por aqui. Até mais. Tchau, tchau.